Olá, hoje nós iremos conversar referente quando o paciente fica torto. E muitas vezes você, familiar, você, cuidador, e eu, fisioterapeuta, e outros terapeutas, também se depara com o paciente torto. E quando nós verificamos, ele está inclinado para um dos lados. E isso fica uma interrogação do porquê, mas fica também o medo de ele vir a ter uma queda, e com a queda, a fratura. Primeiramente, a gente tem que saber o porquê, né? Para prevenir que ele venha ter a possível queda. Então, muitas vezes vocês me falam que pode ser devido a ele ter uma dor na cervical. Há uma dor, por isso que ele está inclinando. É verdade. Se nós tivermos um torcicolo de um lado, eu vou tentar evitar de olhar para esse lado, porque toda essa região da cervical e do trapézio está tensionada. E às vezes esse paciente passa horas deitado para um dos lados. E aí, quando volta, vai piorar a dor. Então, ele vai querer ficar inclinado para um dos lados. Mas é só inclinado? Não. Às vezes ele cai para frente, cai para trás. E isso também pode ser devido, né, à dor. E aí, quando eu falo dor, eu falei da dor cervical, mas poderia ser uma dor na lombar, poderia ser uma dor a nível coxo-femoral e também poderia ser uma relação com uma úlcera de pressão a nível de calcanhar. Poderia ser um calo. Se você tem uma úlcera de pressão lá no calcânio, acaba que você vai tentar pisar mais no antepé. Se você tem um problema na unha, você vai jogar o peso mais na lateral ou então no calcânio. Então pode ser que tenha alguma coisa relacionada com o pé dele, se está machucado, se está inflamado, o que está ocorrendo, né, para que ele venha a não querer. Mas a doença, a demência de Alzheimer, ela é uma doença neurodegenerativa, degeneração dos neurônios. E aí a gente vamos pensar como que ela começa. A doença, a demência, ela começa a nível do hipocampo. O hipocampo, ele se localiza aqui, a nível das nossas têmporas. E aqui, o hipocampo, ele se ramifica. Ramifica, superior, lateral e posterior. Mas, após uma pequena degeneração, né, quando o paciente começa a ter os lapsos de memória, ele depois, essa degeneração, ela começa a subir para as áreas límbicas, pré-límbicas e pós-límbicas. Aqui são as áreas das emoções, a área do comportamento. Então, quando nós visualizamos, presenciamos que o comportamento dele está alterado, está relacionado com a degeneração dessas áreas aqui. E aí depois ele vem para a área frontal. Aí quando acontece, né, essa modificação, essa perda neuronal na área frontal, é quando ele tenta iniciar um movimento, processar um movimento para ser feito e não consegue. Então, eu estou pensando em me levantar. Eu estou pensando para depois eu levantar. Então, ele está processando o movimento. E depois nós temos a área parietal anterior, que é a área motora, que ele realizou o movimento. Então, eu pensei em levantar o dedo e agora eu levantei o dedo. Então, é muito rápido. Então, é aqui a área 3, 4, 3, 2, 1. E depois nós temos a área parietal posterior. E na área
parietal posterior, quando a massa encefálica começa a ter essa degeneração, uma perda neuronal, acontece que o paciente passa a não reconhecer uma parte do corpo. Se ele não reconhece o seu lado direito, ele não vai se encontrar. Ele vai ter perda de equilíbrio. Ele vai ignorar esse lado. Então, ele vai cair para um dos lados. E isso é devido à patologia. Ela fica muito relacionada tanto com a percepção corporal, o esquema corporal, o esquema espacial, porque não é só o corpo que ele não vê. Ele não vê toda a sala, toda essa parte aqui da sala, ele não vai ver. Então, o espaço também para ele fica limitado. Uma outra coisa que acontece muito com a patologia é o distanciamento. Ele não tem relação de distância. Então, para ele, tudo pode ser muito longe ou muito profundo, como se ele não tivesse como pisar, alcançar. E isso gera para ele o quê? Instabilidade, perda de equilíbrio. Tudo isso pode estar decorrente a essa lesão no parietal posterior, que está perto do occipital, que tem uma relação com a visão. Não consegue ter um esquema do que está acontecendo à volta. Por isso que ele cai para um dos lados. E aí ele cai, além de cair, ele fica torto. Mas vamos voltar se for, né? Porque muitas vezes é um torcicolo, de tanto ficar para um lado só na cama ou na cadeira, vai inclinando para um lado, vai ficando torto, vai jogando. Aí a gente já encontra ele assim, todo torto. Então, eu te sugiro que, tanto a nível cervical, quanto lombar, quanto coxo femoral e nos pés, você tem que relaxar a musculatura. Nos pés eu vou falar diferente, mas em cervical você pode sim usar uma bolsa de água quente. Você pode fazer uma massagem suave. Você evite de usar cremes com mentol. O mentol para o idoso esfria. Na hora pode até dar uma aliviada, mas geralmente você passa mentol, o paciente vai se contraturando. E ele geralmente não gosta de coisas frias. Então, coloca um creme quente, que tem princípios ativos que possam melhorar a dor, que não tenha contraindicação, que possa até ser orientado pelo médico. E você também, a nível de calcânio, se caso ele tiver úlceras de pressão, tenta banhar com óleo de girassol, com óleo o Dersane. Tenta fazer um curativo. Tenta fazer com que não haja fricção daquela área com outras áreas. Proteja até fechar aquela úlcera, até que o processo de regeneração de todo o tecido venha se equilibrar. Então, são essas as minhas orientações e, às vezes, eu te falo que também, além disso, ele tem fraqueza. É interessante que você tenha um fisioterapeuta, que você tenha profissionais que venham te ajudar e que você esteja consciente que muitas coisas, muitos fatos fazem parte da doença, mas que nós todos podemos alterar esses fatos, modificar esses fatos para dar qualidade de vida para o paciente, dignidade de vida. É fácil e é comum a gente falar, é assim mesmo.
mas para ele não é assim mesmo. Ele não reconhece, ele não se reconhece, ele não reconhece que está acontecendo tudo aquilo com ele. Então, se nós que estamos em perfeitas condições mentais, físicas, se a gente tiver empatia e se colocar no lugar dele, com as lutas que ele está travando, eu acho que a gente vai fazer melhor. Então, esse é o tema que eu quis conversar, porque muitos de vocês falam, até colocam vídeos, né, com o pai inclinando para um lado, jogando para frente, caindo para trás, para frente, para trás. Então, nós temos essa possibilidade de ajudar o paciente. Muito obrigada. Eu estou com um canal no YouTube, Humanizando Vidas. Eu convido você a se inscrever no canal, mas eu convido você principalmente a compartilhar o que está acontecendo com o seu familiar, o que está acontecendo com o seu paciente quando você é cuidador, para que eu, como reabilitadora, possa ver meios para poder ajudar. Enquanto essa doença não tem cura, mas devemos continuar acreditando que o cosmo possa nos surpreender, que os estudos possam nos surpreender. Muito obrigada.